Bom, eu sou do tempo em que a gente dançava festa junina em círculo, né? E era a gente mesmo que preparava nossas roupas, enchia de retalhos e quanto mais brega, era melhor. Era muito bom e esse estilo de quadrilha ainda existe em muitas comunidades e escolas. Mas hoje existe um estilo de quadrilha que tem conquistado cada vez mais público e reunido pessoas que são apaixonadas por essa cultura popular. São os quadrilheiros, como o Cristiano Dias aqui, que está chegando. Tudo bem, Cristiano? Ele é presidente da Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô e vai explicar pra gente que estilo de quadrilha é esse, o Cristiano. Seguinte, hoje a Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô tem a quadrilha junina estilizada, que é uma quadrilha moderna, é uma quadrilha que traz temas para dentro do arraial. A gente trabalha bastante a questão coreográfica, música, figurino, alegorias dentro da apresentação, para isso se tornar um espetáculo bastante atrativo, tanto para quem está assistindo, para quem quer levar o espetáculo da quadrilha para dentro dos arraiais, das festas, das escolas, dos condomínios, das empresas, tanto para o brincante também, né, o quadrilheiro, porque é gostoso esse negócio da preparação, toda essa preparação que a gente faz, que cada ensaio nosso é uma festa, é um evento que acontece, né? Então essa integração, essa qualificação, tudo isso aí, torna-se um espetáculo muito grandioso, muito bom. Eu estava falando aqui que antigamente não, hoje ainda, né? Existem nas comunidades, nas escolas, aquela quadrilha que o pessoal dança os casais em círculo. Essa quadrilha que ela é diferente, né? O que você pode pontuar que existe de diferente dessa quadrilha mais tradicional para essa quadrilha estilizada, profissional, né? Igual você estava falando. Bom, assim, a gente tem algumas diferenças, mas a gente mantém a mesma essência, né? O que a gente fez? A gente conseguiu modernizar, espetacularizar a quadrilha, trazer figurino bonito, maquiagem, produção, tudo isso aí para dentro da quadrilha, mas a gente manteve as nossas origens, aquela dança caipira, aquela coisa a gente também tem dentro, coreografias tradicionais, passos tradicionais, tudo isso aí está dentro da nossa quadrilha também, só que talvez numa linguagem um pouquinho mais moderna, não é? A gente evoluiu, mas não esqueceu as nossas raízes. Uhum. O pessoal aqui, eles dançam pra caramba, agora eles estão fazendo um alongamento para começar o ensaio, né? Queria que você falasse quem são esses participantes aqui, são dançarinos profissionais? Não. Na verdade é o seguinte, as pessoas que participam do Chapéu do Vovô são pessoas comuns da comunidade mesmo, né? A gente começa a trabalhar mais cedo, né? Cada ano a gente tem começa a trabalhar mais cedo. Esse ano mesmo a gente começou, os nossos primeiros ensaios começaram em dezembro de 2015, né? O nosso primeiro ensaio, reuniu o pessoal. Então as pessoas vêm, tem gente que dentro do grupo que nunca dançou um shot, nunca dançou. E chega aqui, a gente prepara, qualifica todo mundo. E no final sai todo mundo assim dançando espetacularmente, né? Então são pessoas comuns, não tem nada esse mito que existe, que são só bailarinos profissionais, não. A gente tem profissionais dentro da quadrilha que estão aqui para preparar a pessoa comum, né, da comunidade para estar aí apto a dançar. Certo. A Associação Arraiá Chapéu do Vovô, ela é um ponto de cultura também, né? Além da quadrilha, vocês desenvolvem outras ações no decorrer do ano? Sim, o nosso grupo, a nossa entidade, ela é uma entidade de utilidade pública do Estado, através do governo do Estado de Goiás, né? Recebeu esse título. A gente tem o ponto de cultura também, a gente tem várias vertentes de cultura, né? Dentro do ponto de cultura lá, a gente tem ações como aulas de balé infantil, aula de violão, ginástica localizada, nós temos aulas de zumba, informática, acesso à internet, né? Aulas de teatro. A gente tem a quadrilha junina, né? Que é um dos o carro forte da nossa entidade, né? E a gente também faz um espetáculo que é feito em parceria com a comunidade da nossa geração, que é o Alto da Paixão de Cristo, que é talvez um dos maiores aqui do estado de Goiás, que reúne um pouco de 20 mil pessoas, né? Um elenco, todos formados também dentro da comunidade nossa, que passa de 300 pessoas, que a gente prepara e qualifica para estar levando esse espetáculo. Então, o nosso grupo é um grupo que trabalha o ano todo. A gente não se resume somente na quadrilha junina, porque hoje a gente observou com o andar da carruagem que a gente prendia os jovens, as crianças, os adolescentes dentro da quadrilha aqui. Mas nessa entre-safra aqui, que terminava a temporada junina, muitas pessoas se perdiam. Então a gente procurou essas atividades justamente para a gente ter ocupação o ano todo. Então a gente está aí trabalhando firme para poder resgatar a comunidade nossa, né? O jovem, o adolescente, para estar o tempo todo fazendo atividade cultural e se mantendo fora da marginalidade, das drogas, da ociosidade. Oi, meu nome é Polly e eu estou aqui no quadro Cinefilia para falar sobre o Rogério Sganzella. Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos
contingentes necessários? Rogério Sganzella é um nome dentro do cinema marginal. Um cinema bastante influenciado pelo contexto político, como o AI-5, uma falta de utopia, uma desesperança da juventude da época, que não concordava às vezes com um projeto político proposto para o país, nem de direita, nem de esquerda. Então os artistas da época representavam muito um vazio, um tédio. Isso também afetou o cinema feito. Ele tem um filme importantíssimo para a história do cinema, que é O Bandido da Luz Vermelha, um filme que quebra muito com as narrativas tradicionais. Tá, oportunista e revoltoso, casado na polícia, dançarino boçal e turista sexual. Como solução, o nudismo transatlântico. Ele rompe com algumas estruturas de narração e realiza ali também uma deangulação, que é uma palavra interessante para o cinema, que deangular é tipo andar sem rumo. E o Bandido da Luz Vermelha está ali também andando sem rumo, fugindo ou se encontrando. Também durante o Bandido da Luz Vermelha, o Sganzella usou muito na montagem do filme, que é uma montagem rápida, ligeira. E para a época isso foi uma experimentação. O primeiro curta dele, que chama Documentário, que é a história de dois jovens que ficam perambulando pela cidade de São Paulo, numa espécie de tédio, vazio, e eles não conseguem muito bem encontrar um lugar para ir, ficam tentando achar se vão ao cinema, se não vão, compram um jornal, lêem um gibi, e isso revela muito. E é um filme também cinéfilo, porque eles estão falando de cinema a todo momento, estão filmando os cinemas por fora a todo momento. É do Rogério Sganzella uma frase que diz que quando o personagem não pode fazer nada, ele avacalha. E o cinema marginal tem essa provocação de avacalhar um pouco com o próprio cinema, com as próprias estruturas, por isso ser também marginal. À margem de quê? À margem do mercado, à margem das estruturas preponderantes dentro do próprio cinema. Então é isso. E até a próxima. Meu nome é Rodrigo Assis, mas muitas pessoas me conhecem como Rodrigo Horse. Eu sou funcionário da Universidade Federal de Goiás, com meu cargo de operador de luz, mas também sou professor de iluminação no Instituto de Pós-Graduação do IPOG, já dei aula também no Basileu e na Faculdade de Curitiba. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre a iluminação, especificamente a iluminação cênica. E a sua origem mesmo vai remeter lá aos gregos, aos romanos, há mais de 2000 anos atrás, nos teatros lá, que na verdade, quando eles pensaram a questão da utilização da luz, que os espetáculos aconteciam de dia e percorriam até a noite, utilizavam a forma de manipulação da luz que eles tinham na época, eram placas de alumínio, para poder refletir essa luz do sol dentro da cena. Um outro elemento que eles utilizavam também são as tochas, né? Que é o nosso primeiro elemento de luz, que é o fogo. Então você tinha candelabros suspensos no palco, você tinha tochas colocadas no fundo do palco, velas, manipulação de velas. Agora, a revolução dos elementos cênicos, do uso da iluminação, vai acontecer a partir do século XVIII para os dias atuais. Principalmente quando o homem ali na Europa vai conseguir dominar melhor a questão da iluminação e vai definir a questão da caixa cênica do palco, separar esses dois elementos. Com essa iluminação colocada só no palco, nós temos uma atenção maior do público para essa encenação, para esse espetáculo em si. Então isso foi evoluindo, ainda mais quando chegou-se a eletricidade, quando ela surge a primeira vez, isso lá em 1802, com Humphrey Davy, que vai surgir a primeira questão de luz, colocando dois elementos, dois carvões, duas espécies de carvão que vai formar um arco voltaico, que vai surgir a primeira iluminação. A partir do momento que ele desenvolve esse tipo de elemento, essa lâmpada começa a adentrar os teatros. Há uma grande revolução, porque você tem foco, você tem corredores, você tem contraluz, você tem luz colorida, e isso modifica toda a forma como um teatro. Hoje em dia nós temos recursos tecnológicos para trabalhar ao nosso favor, né? Então você tem programas de iluminação em que você pode desenhar isso na plataforma CAD,
ou em 3D, tudo junto, desenhar todo um espaço cênico, colocar as varas, desenhar o cenário, colocar os personagens, você discutir com o diretor o que ele deseja, você criar a luz. Nesse teatro, nesse espaço que você construiu em 3D, você coloca os refletores, isso tudo no computador. Você usa uma mesa, controla a luz entrando e saindo, que é o controle, o roteiro da iluminação, e utilizando uma interface chamada interface DMX, você conecta o seu notebook, o seu computador, ao teatro. Eu estava conversando com alguns diretores, eles falaram que a iluminação é o grande problema deles. Porque conseguem ver o figurino, conseguem ver a maquiagem, conseguem ver a cenografia antes. Agora a iluminação, às vezes, só no dia. Mas com esses softwares que já tem hoje no mercado, você já pode fazer tudo em 3D. Pode criar tudo e você pode controlar até mesmo pelo celular hoje em dia. Então hoje, podemos dizer que a luz está na palma da sua mão. Nós podemos dizer que a iluminação cênica você divide em podemos dividir ela em 3 áreas. Primeiro, nós temos uma luz frontal, que é uma luz que é para revelar, isso, muito usada em comédia. Uma luz lateral, que ela vai valorizar o volume do corpo, que aí você vai utilizar isso muito para a dança, né? Os bailarinos, para fazer o desenho do corpo dele. E você tem um contraluz, que vai fazer uma aura em volta das pessoas. Isso vai ser utilizado muito em show, de movimento, de luz. Então você trabalha com essas 3 áreas. Só que você tem que tomar cuidado também com a questão das cores, como utilizar isso. O meu trabalho foi no teatro, lá da Escola Técnica, e foi como bolsista de iluminação, isso lá em 98, 97, 98. E eu comecei a tomar gosto por isso, comecei a gostar dessa parte de iluminação. Hoje eu me dedico mais a isso e eu não vejo o que é feriado, eu não sei o que é final de semana, porque quando você faz algo que você ama, que você gosta, eu trabalho final de semana. Na verdade, nós trabalhamos com o entretenimento das pessoas. Às vezes dá uma vontade, uma saudade de voltar para o palco. Eu já fui ator trabalhei como ator durante 10 anos, 12 anos. Mas hoje eu gosto de falar que eu não estou no palco atuando, mas a minha luz está. Então eu gosto de interpretar no palco junto com os atores. Bem, meu nome é Elizabeth Esperidião, eu sou docente da Faculdade de Enfermagem, da área de saúde mental e coordeno uma disciplina que se chama A Loucura na Tela. É uma disciplina de núcleo livre, aberta a todos os alunos da UFG, alunos de qualquer curso, não necessariamente aos cursos da saúde. E hoje nós vamos fazer uma sessão pipoca, que é uma atividade da disciplina, mas uma atividade aberta ao público em geral, tanto a comunidade acadêmica, ou seja, não só alunos matriculados nessa disciplina, mas também aberta à população em geral que tem um interesse nessa atividade. Nós teremos aqui umas pessoas que vão debater o filme após a projeção. Vamos ter um momento de bate-bola, acho que vai ser bastante interessante. A sessão pipoca é uma das atividades da disciplina em que a gente projeta um filme e depois a gente debate as questões que o filme trata com especialistas da área, no caso da saúde mental. O filme de hoje, ele vai trazer 6 episódios da vida cotidiana das pessoas, que tem a ver com o estresse do dia a dia, que tem a ver com as questões de desajustes, questões familiares, né? Desde o momento do cotidiano até o momento, às vezes, mais da vida privada das pessoas. Essa sessão pipoca acontece todos os anos, né, como eu disse, e é um momento muito lúdico e também onde se discutem bastante coisas sérias da área da saúde mental. Então, essa semana eu conversei com o Cristiano, que é lá da quadrilha Arraiá Chapéu do Vovô. Ele me falou que aqui em Goiânia existem vários grupos de quadrilha, inclusive tem uma federação que une todos esses grupos para dar mais força a esse movimento. E agora a gente está aqui com o Tiago, que é o presidente dessa federação e vai contar um pouquinho como que funciona esse movimento aqui em Goiás. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Primeiramente agradecer o convite, né, da TV UFG, né, pelo reconhecimento, pelo carinho, pelo movimento junino no estado de Goiás. É um movimento que hoje é reconhecidamente como o maior movimento cultural do Brasil, né, ultrapassando as escolas de samba do Rio de Janeiro. Né, o Ministério do Turismo e da Cultura reconheceu a gente como a maior manifestação cultural do Brasil. Então a gente só tem a agradecer, né, pelo carinho e pelo reconhecimento. Foi até interessante você falar aí sobre fazer essa comparação do movimento junino com as escolas de samba. Porque a impressão que eu tenho aqui em Goiânia, por exemplo, é justamente essa, né? Vocês têm uma organização e uma série de atividades que acontecem durante todo o ano, não só no mês de junho, né? Exatamente. Hoje a FECOAJUG, né, a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás,
é a federação considerada a mais organizada do Brasil. Então a gente discute regulamento, discute estatuto, discute regimento interno, né? E a questão dos subsídios, né, que as quadrilhas precisam para sobreviver. Mas o mais importante, o foco mais importante da federação é alguns objetivos que a gente tinha em mente, como o retorno do Arraiado Cerrado. Né? Ficou 19 anos sem ter o Arraiado Cerrado, depois de 19 anos a gente retornou, já vai acontecer pelo 5º ano seguido, né, o Arraiado Cerrado. E outra coisa é a questão das leis de incentivo, do subsídio do poder público, né, que a gente conseguiu muita coisa. Ano passado a gente aprovou um edital de mais de R$200 mil direto para as quadrilhas, né, via federação no poder público do município. Mas ainda tem muito a se conquistar pela federação, os grupos do interior necessitam muito ainda do apoio da nossa federação. E, Tiago, me fala um pouco sobre como Goiás é visto fora, principalmente no concurso nacional que você acabou de citar, uma vez que inicialmente a impressão que a gente tem de Goiás é de que é uma terra de sertanejo, né? Exatamente. E essa acaba que é uma cultura que está mais relacionada com o norte. Isso, quando se fala de cultura junina, né, todo mundo remete ao Nordeste, né, o berço da cultura junina, as quadrilhas estilizadas, né, as quadrilhas modernas, né, a referência nossa é o Nordeste. Até porque quando os europeus chegaram pelo Nordeste, né, então desembarcou aquela cultura ali, né, aquela cultura se popularizou, né, virou uma cultura de massa, né, por isso que a gente tem aquelas quadrilhas caipiras tradicionais, porque conforme foi tendo as entradas no Brasil, né, pela colonização, isso foi se popularizando, né, tomando o gosto, né, da população caipira, da população camponesa, né, e nasceu então a questão quadrilha. Pra o meu amor encontrar, e quando beijei teu rosto, a lua veio nos admirar. É que era São João, e mais atento a mocidade, junto à chama da fogueira. Hoje Goiás ela é referência, né, no Brasil de organização. As quadrilhas de Goiás é respeitada, né, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. O último campeonato nacional que foi em Parnaíba, no Piauí, a gente conseguimos o 7º lugar do Brasil. Né? Então, se você for pensar, só o Nordeste tem 9 estados, né? Goiás ficou em 7º do Brasil, é uma ótima colocação. Mas já chegamos a ficar em 3º lugar com a Chapéu do Vovô, né? Já ficamos em colocações melhores. Nós temos hoje a melhor rainha do Brasil, né? A maior rainha junina do Brasil é aqui de Goiás, a quadrilha Chapéu do Vovô, a Carol Guiar. Foi campeã no ano passado. Foi campeã, né? Exatamente. A vice-rainha, né? A vice colocada também é de Goiás, a Amanda Lima, entendendo? E a questão do marcador, né? Que é uma peça muito importante da quadrilha. O melhor marcador do Brasil é de Goiás, né? Que é o Otávio Augusto, da quadrilha Mandacaru, que representou Goiás em Palmas ano passado no Arraiá Brasil. Então o Goiás está muito bem colocado aí nesse Goiás hoje cenário. é referência, né? Graças a Deus. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Tiago para entender um pouco mais sobre as quadrilhas juninas aqui no estado de Goiás. Eu sou Sabrina Del Bianco, sou formada em Artes Visuais, Habilitação e Design Gráfico, tenho pós-graduação em Cinema e em Gestão Financeira. O Coletivo Centopeia, ele é uma estrutura que abarca outros empreendimentos voltados para a economia criativa na cidade de Goiânia. Então, tem pessoas atuando dentro do coletivo de diversas áreas, audiovisual, cinema, design, moda, música. Todas essas pessoas, elas utilizam dessa estrutura da casa. Então, o Centopeia hoje, ele vem com um tripé. A primeira parte desse tripé é o espaço plural, que é a casa inteira, que dá suporte ao coworking e esses empreendimentos. Tem a outra parte que é a escola criativa, que a gente faz formação para a economia criativa dentro das 12 áreas da economia criativa, com cursos de iniciantes, intermediários e avançados. Também temos os eventos de formação. Esses eventos de formação, eles são gratuitos e a ideia é que gere essa troca de experiência entre os profissionais relacionados a temas específicos e a áreas específicas. E a terceira vertente do coletivo é a potencializadora, que ela é uma cooperativa de prestação de serviços, onde a gente aglomera toda essa rede formada pelo Centopeia ao longo desses 8 anos
e a gente faz essa ponte entre esses profissionais criativos e o mercado de trabalho. Nosso caminho foi diferente, a gente não foi por uma tendência de mercado e aí assim a gente abriu o coletivo. A gente veio mais por uma necessidade de um grupo específico e trouxe essa necessidade para a cidade. Então, quando a gente iniciou, éramos 12 profissionais, 8 empresas que tinham essa demanda de ter um espaço de trabalho que a gente pudesse trocar essas experiências e crescer juntos, porque estavam todos no mesmo nível de desenvolvimento de empreendedorismo, né? Então, surgiu muito assim, vamos trabalhar todo mundo junto no mesmo lugar, vamos reduzir nossos custos e conseguir oferecer para o mercado um trabalho melhor. E aí a gente montou, então, com essas 12 pessoas, o coletivo há 8 anos atrás. O Bananá está sendo organizado dentro da Potencializadora, que é essa cooperativa de prestação de serviço, e a gente está dando suporte com diversos profissionais para a produção do Bananada. E hoje a gente faz diversos projetos. O ano passado a gente fez o EARC, que foi um encontro de arquitetura, que também é um evento grande que acontece em setembro. Até maio a gente está nessa produção aí do Bananada, mas a gente tem os próprios eventos da casa, que é o Trocando Ideia, o Dedo de Prosa, Quiprocó, Passa Bola, enfim, todos esses eventos são organizados pelo próprio coletivo. Então, voltando aqui, esse bate-papo sobre quadrilha junina com o Thiago Henrique, que é presidente da Federação de Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás, e ele estava falando aqui que o público tem aumentado bastante, né? A gente tem um grande evento que é o Arraiado Cerrado, que você já tinha comentado antes, e tem atraído muita gente para assistir quadrilha, né? Exatamente. Hoje a festa junina, né, ela é considerada uma festa popular, é uma festa familiar, onde você pode levar a sua esposa, você pode levar a criança, né? Nós já temos aí, vamos para o 5º ano de Arraiado Cerrado, não tivemos nenhuma ocorrência dentro daquele evento que leva 40, 50 mil pessoas numa noite. Né? Então a gente fica muito feliz, né, de poder proporcionar esse espetáculo para as famílias goianienses do estado de Goiás. Tá? E o público vem nos aceitando, vem nos respondendo à altura, né, aos nossos espetáculos, porque o investimento hoje numa quadrilha é muito alto, a gente chega a gastar 50, 60 mil para colocar uma quadrilha para dançar. E existem quantos grupos de quadrilha hoje no estado de Goiás? Hoje, filiados à federação, são 22 grupos, né? A maioria estão aqui na capital, né, na cidade de Goiânia, entendeu? Mas nós temos grupos em Planaltina de Goiás, nós temos grupos em Indiara, Goianira, Aparecida, Senador Canedo e a maioria aqui na cidade de Goiânia. A gente comentou aqui também que as quadrilhas hoje, né, elas têm figurinos que são muito bem elaborados. As quadrilhas, as apresentações, elas têm alegorias, têm cenários, né? Tem uma série de recursos que fazem essa quadrilha profissional que o Thiago está falando aqui pra gente ser diferente daquela quadrilha que a gente tem em algumas comunidades, que a gente tem nas escolas. Thiago, essa quadrilha junina profissional, moderna, estilizada, né? Ela dialoga também com outros setores da cultura, né? Com o teatro, com a dança, com a moda, enfim. Exatamente, né? Quando você vai planejar hoje uma quadrilha profissional, né, enquanto presidente, diretoria de uma entidade, de uma quadrilha, né, você procura recursos, né, em várias áreas da cultura. Você faz oficinas de teatro, porque você tem que encenar uma música, né, você tem que interpretar, né, certas cenas, porque tem o teatro do casamento, tem os teatros afins das quadrilhas, né? Você tem a questão do figurinista, que é um cara que pode ser um design de moda, entendeu? Então o cara tem que saber a questão do figurino, né? E várias outras áreas, como da dança mesmo, né, da arte cênica, que a gente pode trabalhar. Hoje tem a figura importante nas quadrilhas, que é o coreógrafo, né? A gente implantou, né, o profissional coreógrafo dentro da quadrilha junina. Então, além de ter quadrilheiros de outros ramos profissionais, né, hoje nós temos policial militar, nós temos advogado, nós temos biomédico, professor de educação física, tudo quadrilheiro. Porque o nosso objetivo enquanto quadrilheiro é levar a cultura e não deixar ela acabar. Né? Porque a quadrilha junina, a gente vem desde pequenininho na escola dançando, entendeu? Sempre tinha lá aquela escolha, eu quero dançar com a menina mais bonita, né? Tem essa questão desse mito desde a escola, né? E a gente vai crescendo e vai deixando essas tradições de lado, né? E a tradição cultura junina é uma tradição muito importante, é uma tradição brasileira, né? Apesar de ter resquícios na Europa, né? Esse tipo de quadrilha que a gente dança aqui, né? É a quadrilha brasileira, oriunda das festas populares, né? Da classe popular.
né? E é uma curiosidade que eu quero te falar, as quadrilhas têm esse nome quadrilha porque era dançado em quadrado dentro dos salões, né, europeus, então se tornou, né, pegou o empréstimo linguístico e virou quadrilha, né, e você está convidado para fazer parte de uma quadrilha profissional aqui em Goiânia. Ok, Thiago, muito obrigado aí pelo bate-papo, pela entrevista. Vamos assistir um pouquinho aí de algumas apresentações que aconteceram das quadrilhas juninas daqui do estado de Goiás. Bota lenha na fogueira, bota lenha na fogueira, bota fogo na madeira, bota fogo na madeira, bota lenha na fogueira, bota lenha na aos seus lugares. Deixa queimar, bota fogo na madeira, deixa queimar, bota lenha na fogueira, deixa queimar, bota fogo na madeira, deixa queimar. Bom, esse episódio do Enredo Cultural está chegando ao fim, mas você já sabe, né? Acesse o site da TV UFG e veja os episódios anteriores e todos os programas da emissora. Ah, e já que você está na internet, aproveite para interagir conosco. Mande sugestões para os nossos próximos programas, tá certo? Semana que vem a gente tem um novo encontro. Tchau!